Olá, amigos da TV Serviços, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast e hoje para falar de um assunto muito importante e muito atual, que é a reforma tributária. Tem muitas dúvidas, muitas novidades e aqui para participar desse debate aqui temos a honra de receber nosso querido presidente da Sebrae, João Diniz. É um prazer, João. Prazer é todo meu, Zé. Como sempre, a TV Serviços mandando bem. E num tema muito importante que é a reforma tributária, né? Que pesa no bolso de todo mundo, né? É o tamanho do Estado como participante do nosso orçamento doméstico, no caso das empresas, da participação dos lucros das empresas. Né? Então, é um assunto de suma importância. Né? Sem dúvida. E do outro lado, o consultor técnico da Anafisco, uma das pessoas que mais conhece sobre reforma tributária, sobre todo o sistema tributário do país, né? Participa de diversas palestras, diversas reuniões com todas as lideranças que envolvem esse tema. Nosso grande amigo, consultor técnico da Anafisco, Alberto Macedo. É um prazer, Alberto. Prazer todo meu, Zé. Uma honra estar aqui com você, com seus ouvintes, e vamos bater um papo gostoso aqui para tentar falar da forma mais simples possível para que o cidadão entenda. É isso aí, é um grande prazer. Alberto, para começar, acho que seria legal dar uma resumida de como que está o momento da reforma tributária, quais são os principais pontos a ser discutido no dia de hoje, para quem tiver alguma dúvida que está nos assistindo, para colocar já suas perguntas, né? Tá. Você puder fazer isso para a gente? Tá. Bom, quando fala reforma tributária, tem dois conceitos, né? Alguns falam da reforma do imposto de renda, que foi em PL 2337/2021 encaminhado para a Câmara dos Deputados pelo governo federal, tentando resumir, voltar a tributar dividendos, né, que não há essa tributação, e o embate foi grande, aí o setor econômico e na Câmara dos Deputados discussões sobre qual seria o melhor texto, para não aumentar a carga tributária, para não aumentar a complexidade, e na Câmara foi aprovado e foi encaminhado para o Senado. Então, essa do imposto de renda. E tem a outra, que é a PEC 110, né? A PEC 110, que está no Senado. PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, mexe no texto constitucional, e essa tenta melhorar a tributação do consumo, né? A discussão se melhora ou não, vamos debater aqui. E foi apresentado agora, recentemente, um relatório pelo senador Roberto Rocha, que é o relator da matéria, e isso aí também está em discussão. E resumir, tributação do consumo é o quê? Pega lá o imposto que você paga no feijão, que é o ICMS, imposto que você paga quando você vai no cinema, ISS, e nesses dois também tem dois tributos chamados PIS e COFINS, que são federais, né? Tanto no cinema quanto no feijão, né? O ICMS é imposto estadual e o ISS é imposto municipal. Então, resumindo, para iniciar a conversa é isso. Boa. E, João, o setor de serviços está muito preocupado, né, com toda essa discussão, com todos esses acontecimentos, e que você pode colocar para a gente quais as ações que o setor está promovendo, né, e quais as principais preocupações do setor referente à reforma. O setor de serviço está preocupado, porque não é de hoje que a gente está pagando a conta, né, dos aumentos de reformas, mini-reformas que tem tido nos últimos 40 anos, principalmente com aumentos de PIS e COFINS. O setor de serviço, junto com o comércio, eles representam 2/3 da economia, 2/3 do pagamento da arrecadação, do pagamento de tributo, 2/3 dos empregos, né? E 2/3 dos empregos, dos tributos, da economia, tá pagando a conta em benefício de 22% da economia, que é o que são os beneficiados com essas reformas, com essas propostas de reforma, que é o caso da PEC 45, que deu uma morrida na Câmara dos Deputados, né? E agora a PEC 110, que foi ressuscitada no Senado. E essas duas PECs, ela prestigia um grupo em detrimento de outros. Né? E por que os serviços é contra essa movimentação? Exatamente porque vai ter aumento de carga tributária. Vamos pagar mais imposto. Essa proposta de IVA, que chama Imposto sobre Valor Agregado, ela prestigia setores que têm várias fases de produção na entrega do produto. Eles vão se compensando uma na outra. Serviço não tem fase de produção.
Então a gente não tem aonde compensar. Não tem mão de obra. Mão de obra, por exemplo, a gente não tem onde se... Então, ou seja, o que vem de aumento vai ser repassado. E para a gente não tem interesse nenhum em repassar. Os preços já estão altos, a gente não tem para onde repassar. É lei da oferta e procura. Simplesmente a gente repassa, o povo não consome. Simples assim. Não consome, a empresa diminui a arrecadação, quando não quebra, aí vem desemprego, falta de aumento de faturamento, falta de arrecadação. Ou seja, é o Estado matando a galinha de ovos de ouro, que é comércio e serviço, que é quem mais produz, que é quem mais arrecada e é quem mais emprega. Sim. E muita gente que tá assistindo pode achar que não tem nada a ver com isso, é um assunto muito distante, mas não é, né? Se você falar em aumento de carga tributária para o setor de serviços, vai aumentar o dentista, vai aumentar o cabeleireiro, o advogado, né? Isso tem muito a ver, né? O transporte. Né? Então, isso é um ponto a ser pensado por toda a sociedade. Com certeza. O Diniz, até ele falou em PEC 45 e PEC 110, até para o cidadão ele entender, né? A 45 é uma PEC também, proposta de emenda constitucional, que está na Câmara, né? E tenta juntar 5 tributos. O IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, que são industriais que pagam, né? O ICMS, a circulação de mercadoria, né? Que você está embutido no preço do feijão, de tudo que mercadoria que você compra. O ISS, que é Imposto sobre Serviço, e eu já falei a PIS/COFINS. Então, junta os 5 e tenta juntar, né? Que é a 45, né? Essa já está mais morta, vamos dizer assim. A 110 é aquilo que eu falei, tenta juntar, mas criando 2 IVAs, Imposto Valor Adicionado. O IVA federal, que substituiria a PIS/COFINS, e o IVA dual, que eles chamam aqui, junta ICMS e ISS. A premissa está errada, porque eles estão colocando como se o problema do Brasil, da complexidade da tributação do consumo, decorre de estar separado ICMS e ISS, o que não é verdade, né? Decorre de quais problemas? Entre outros, o ICMS, que é o principal imposto do consumo do Brasil, que a arrecadação ano passado foi mais ou menos 520 bilhões de reais, responde por 54% desses 5 tributos arrecadados, em termos de arrecadação, ele tem um monte de problema. Nós temos 27 estados, não temos ICMS no Brasil, não temos 27 ICMS no Brasil. O empresário fica louco tendo que entender a regra come o tributário, né? Por conta do ICMS. Aliás, por conta dos tributos não cumulativos, que é o ICMS. O que é o tributo não cumulativo para o cidadão que está nos ouvindo entender? Quando eu sou uma empresa, uma distribuidora, uma fábrica, vamos colocar assim, eu compro insumos para eu fazer meus produtos e vender o produto. Ao vender o produto, tem que pagar ICMS, tem que pagar IPI. Ora, o não cumulativo é o quê? O tributo, o cálculo sobre a saída do produto, o valor da saída, eu posso abater o imposto que está embutido no insumo que eu comprei. Sim. Só que isso é a teoria. Na prática, o ICMS ele não permite abater todos esses créditos. E o outro tributo não cumulativo que também dá problema é a PIS/COFINS não cumulativa, que também limita esses créditos. E aí o empresário fica com crédito empossado, crédito acumulado, não consegue utilizar. Isso aumenta o custo do produto. Né? Então, esse é o principal problema, o ICMS e a PIS/COFINS não cumulativa. E estão dizendo que o problema é a separação do ISS com o ICMS, aí quer juntar no IVA para resolver e quer transformar tudo não cumulativo, que no Brasil não anda bem, haja visto ICMS e a PIS/COFINS não cumulativa, e estão atacando no ponto errado. Então, temos que atacar no ponto certo, que é resolver principalmente ICMS, a PIS/COFINS. Os demais tem que melhorar algumas coisas, a gente pode ir falando aqui ao longo da conversa. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Diniz, sobre isso? Eu só estou parado aqui vendo a curiosidade engraçada das coisas, né? Aqui, o professor Alberto está representando a Anafisco, né? Que são os fiscais, os cobradores de impostos, e aqui a Sebrae, os empresários e empreendedores, os pagadores de impostos. Então, nós chegamos a um paradoxo tão grande que tanto os cobradores de impostos quanto os pagadores de impostos, isso não dá, é difícil, é meio que um fato histórico o que está acontecendo aqui. Né? O cobrador e o pagador unidos e contra um projeto que vai ser ruim tanto para o cobrador quanto para o pagador de impostos. E vai beneficiar um grupo
pequeno da economia, mas muito bem estruturado, muito bem articulado e com um lobby muito forte perante o poder legislativo. Essa a injustiça da coisa, né? E eles falando em injustiça, né? Estão se discutindo em audiências públicas, que é exatamente para saber opiniões de como, do que a população, de que a sociedade civil organizada acha sobre a PEC, e não estão chamando 70% da economia, tá certo? Estão chamando os setores mais interessados, curiosamente, né? Os que se beneficiam, né? Que é a indústria e banco, né? Então faz live com a CNI participando, com a Febraban participando, e só o pessoal que interessa. Entendi. Então o negócio é um jogo assim meio esquisito, para não falar outra coisa, entendeu? Do que está acontecendo. E 70% da economia, né, que é com entidades representativas, não está sendo chamada. Olha a curiosidade, Sim. né? É o rabo balançando o cachorro, né? Um negócio assim muito estranho que nós estamos vendo aí. E isso nós já vimos no passado na Câmara, com a PEC 110, e é o mesmo jogo jogado que não deu certo na Câmara, agora sendo jogado no Senado via a PEC 110, com os mesmos atores nos bastidores, entendeu? Entidade que é bancada pela indústria, principalmente pela indústria e em segundo plano pelos bancos, né? Fazendo um projeto direcionado para eles, sobre o tamanho deles. E é o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Nos últimos 40 anos, esses setores ganharam dinheiro, quer por agindo ou quer por algumas isenções e benefícios, e quem sustentou a economia é exatamente esse 70%, da qual a Sebrae faz parte de grande parte da representatividade do setor de serviços, né? Então, o beneficiado é a indústria e os bancos. Exatamente. Tá. As PEC 110 e 45 são feitas por encomenda, porque principalmente a indústria tem fase de produção, eles se compensam. É um jogo, eu acho que eles estão fazendo o jogo certo, deles, para eles. Eu não critico. Só que não pode, isso tem repercussão direta no Brasil, na economia, no emprego, na arrecadação. Tá Sim. certo? Então eu estou falando pelos serviços e também pelo que representa no impacto sobre a economia do país. Sim. Isso, a opinião pública vai ter uma força para ajudar a mudar esse jogo, porque as entidades que não estão sendo beneficiadas, como o setor de serviços, não estão sendo ouvidas, né? E como que faz para que ela seja ouvida? Tem que ter uma representatividade, porque a Sebrae tem uma representatividade muito grande, né, em todos os poderes, né? A gente sempre acompanha todo o trabalho que vocês fazem, mas se isso não está dando certo, qual que é o caminho, então, para conseguir chegar onde tem que chegar, as pessoas que precisam realmente mudar essa história? Bom, tá dando certo, sim. A gente aí, vamos lá, tem o caminho não é tão imediato assim, né? Por exemplo, a Sebrae, a gente, quando percebendo, a carreira de auditores fiscais da Anafisco e entre outras, percebendo o mal que estava vindo, o equívoco de premissa dessas propostas de IVA, a gente começou a trabalhar uma proposta, a gente entende. Eu sou, além de ser auditor fiscal há 23 anos, eu sou mestre e doutor em tributário, econômico pela USP, sou professor, já fui gestor, já fui secretário da Receita Municipal de São Paulo, então a gente entende do negócio, na teoria e a prática, né? Então, percebendo isso, vamos fazer uma proposta pé no chão. Onde estão os problemas? Aqui. E aí a gente foi e criou o Simplificar Já. Aí, juntamente com a entidade, a Abrasf, que foi a primeira a aderir, né? A Ação Brasileira de Secretaria de Finanças Capitais, que viu a proposta excelente, e depois a Frente Nacional de Prefeitos. O setor privado foi aderindo, começou de início de 2020 para cá. Sim. Então, em pouquíssimo tempo, então está andando sim. Tanto está andando que são 120 apoiadores que representam quase 3/4 da economia nacional e em termos de municípios, os maiores municípios, 400 maiores municípios que representam 60% da população brasileira. Né? Então não é pouca coisa. Então estamos no jogo e na busca do diálogo. Né? Até quando a gente ia no Simplificar Já, que a gente protocolou, o saudoso senador Major Olímpio protocolou em agosto do ano passado a emenda 144, a PEC 110,
a gente continuou dialogando com toda a sociedade, inclusive com a Sebrae, que aí aderiu à proposta, quando acolhemos sugestões dela, de outros setores também, OAB, etc. Então, em um ano, o diálogo continuou. Então, perceba o construído no diálogo. Sem dúvida. E não eu estou certo e você está errado. É no diálogo, que é onde é possível a gente chegar no meio termo aqui. E aí, de um ano para cá, agora em agosto de 2021, o senador Giordano protocolou a versão 2.0, já depois desse diálogo, do Simplificar Já, na emenda 146. Diálogo sempre. É isso que a gente faz para construir um país. Aliás, até o dirigente colocou, a CNI acha que está ganhando, e não vai ganhar. Não vai ganhar porque a complexidade aumentando e jogando serviços dentro desse IVA, a tendência é haver limitação de crédito. Posso explicar depois com mais calma por quê. E aí, aquela que acha que vai ter mais créditos, vai ter menos créditos. Então, vai ser uma guerra ali e não vai. Quem defende a ideia de um IVA, os economistas que defendem, fala assim, não, porque há uma distorção de alocação dos bens de produção, né? Estão no lugar errado. Ora, mas tem que. Isso aí tem alguns equívocos, né? Que eu posso entrar depois também, né? E aumentando o custo, a tendência é essa melhor, entre aspas, alocação dos bens aí na produção, não vai ter crescimento nenhum. Então, continuamos na mesma. Então, é importante entender o diagnóstico preciso, cirúrgico, e atacar cada um dos problemas. A gente pode ir falando cada um deles, se quiser, ao longo da entrevista. Perfeito. Boa parte da Europa usa o IVA, né? Mas nenhuma em percentual sugerido próximo de 30%. Tá certo? A média dos IVAs europeus é 10%, 12%, no Japão acho que é 6%, 7%, aqui no Brasil é 30%. Tá? Então é uma distorção absurda, né? Outra distorção absurda é o Brasil, e que não está sendo levado em conta nessa reforma, nessa proposta de reforma tributária, é desoneração da folha. Um país que tem 15 milhões de desempregados, com uma taxa de cobrança de impostos sobre a folha de 43%, o Chile, salvo engano, são 9%. Estados Unidos, salvo engano, são 17% de tributação sobre a folha. O Brasil, 43%. E nessa reforma, ninguém está levando em consideração o emprego. A Sebrae, ela representa quase 10 milhões de empregos, 9 milhões e 600 mil empregos, 940 mil empresas. Boa parte delas em mão de obra intensiva. Tá? Que é a base da pirâmide social. Limpeza, segurança. Conservação, limpeza, porteiro, recepcionista, jardineiro, mão de obra terceirizada intensiva. Não só, mas o grosso da Sebrae de representatividade é a mão de obra intensiva, que é a base da pirâmide social. E o pessoal não leva em consideração a isso. Não estão levando nenhuma proposta apresentada, está levando em consideração a desoneração da folha. O Simplifica Já tem uma proposta de desoneração da folha. No passado, a proposta original até do governo previa uma desoneração da folha significativa, só que seria compensada por imposto sobre movimentação financeira, que acabou tendo uma pecha negativa no passado, mas que seria, se viesse esse imposto com uma desoneração realmente condizente e que beneficiasse realmente esses 15 milhões de desempregados do Brasil, que viesse para gerar emprego, viesse para como é que se diz? Como CLT, registrado, viesse para a legalidade e para a formalidade, era esse o termo que eu estava buscando, viesse para a formalidade, que boa parte desse pessoal não está desempregado, eles estão como trabalhadores informais, né? Mas sem proteção social nenhuma de previdência nem nada. Né? Então, é uma proposta simplesmente feita por encomenda para atingir a minoria da população em prejuízo da maioria da população. Sabe? É isso que tem que... E você perguntar, mas o que está se fazendo? Nós fizemos vários movimentos. Toda vez, a mídia é muito importante, isso que nós estamos fazendo agora é muito importante, esclarecimento, a mídia divulgar e chamar para o debate, que não estamos sendo chamados para o debate. Isso já aconteceu na Câmara e está acontecendo de novo no Senado. Simplesmente a audiência pública, a gente pede, não é que não estamos chamando, que nós não simplesmente somos ignorados. Os caras estão ignorando 2/3 da economia do país. A quem interessa isso daí?
Essa é a grande pergunta. A quem interessa isso daí? Exatamente. Essa é a grande injustiça de toda essa história e que nós estamos vivendo. Sim. Teve uma reunião com o Paulo Guedes, né? Eu até participei lá com vocês, a Sebrae apresentando o Simplifica Já para o Paulo Guedes, e ele se mostrou muito favorável à proposta, né? Ele até falou que aquilo resolvia alguns problemas que ele tinha na cabeça dele, e ele achava que ali podia ser uma proposta muito viável, né? E como que ficou após esse encontro? E aí? Olha, Paulo Guedes, assim, a gente não sabe muito, entende muito qual é a rácio por trás. Porque uma hora apoia, outra hora não apoia. Outro dia estava dizendo que apoiava 110, agora não apoia mais. Então, assim, cada semana é uma novidade em relação ao que ele pensa. Então, por exemplo, a questão da... E aí, até falando um pouco do diálogo, né? De novo, diálogo sempre. O Diniz colocou muito bem, tinha uma ideia do Paulo Guedes de trazer a CPMF ou algo equivalente para desonerar totalmente a folha. Aí no Simplificar Já a gente viu, não, isso não é possível, até politicamente não é viável. Até onde podemos avançar? Então a Associação Brasileira da Advocacia Tributária, a ABAT, né, ajudou a gente, trouxe a ideia de desoneração parcial da folha, ou seja, reduzir a contribuição patronal previdenciária, que hoje em regra é 20%, abaixa para 15% para aqueles que pouco empregam. Para aqueles que muito empregam, e o setor de serviços em geral, iria para 11%. Então, abaixa de 20 para 11. Não é desoneração total, mas ajuda muito. Né? E aí você estimula a retomada do emprego. Como é que faz essa conta? Também não pode desguarnecer a arrecadação da Seguridade Social. Quer que paga auxílio-doença, paga aposentadoria, etc. e tal. Como é que refaz essa conta? Empresas que são tipo Uber, iFood, que são marketplace, assim, pega o Uber, por exemplo. Tem mais de 100 mil motoristas lá, né? Que não são empregados do Uber. E por não ser empregado do Uber, não tem as proteções trabalhistas, previdenciárias. E é considerado informal. É autônomo, né? Autônomo. E aí não tem, assim, às vezes vai se enquadrar como MEI, que é o microempreendedor individual, fica desguarnecido por um monte de questão trabalhista e previdenciária, e vai se acidentar, não vai ter, e aí vai gerar um custo para o Estado. Quando vai se acidentar, vai para o hospital público, mas não teve a arrecadação para custear isso aí, vamos dizer assim. Como é que resolve? Então, esse tipo de empresa que a gente chama de marketplace vai tributar com uma contribuição patronal sobre a receita bruta, não sobre o faturamento, né? Sobre a receita bruta. E eles até gostam, porque estão hoje numa situação de risco em termos de boas práticas na sociedade, em termos de responsabilidade social, porque o motorista hoje, depois de um tempo, entra na justiça trabalhista contra o Uber, dizendo que é empregado do Uber. Então, essa briga para lá e para cá, no Brasil e no mundo está acontecendo isso. Sim. Se você coloca o Uber, iFood, estou dando como exemplo, tá? Como contribuidores da previdência do motorista e motociclista, em que pese esses dois não serem seus empregados, eles estão contribuindo para a Seguridade, ficam bem na fita, no termo de responsabilidade social. Esses motoristas, motociclistas, melhor a situação deles. Isso, por sua vez, ajudou a reduzir a carga da contribuição patronal previdenciária, que hoje é 20%, e fica todo mundo feliz. Então, mesmo aqueles que até vão ser um pouquinho mais tributários, ficam felizes também, porque estão entrando no jogo de uma responsabilidade social e não vão ficar agora toda hora sendo demandados pelo motorista, motociclista, dizendo que é empregado deles ou não. Entendeu? Entendi. Complementar, Diniz? E eu estava me informando melhor a respeito dessa proposta de IVA, que eu já falei, se fosse numa alíquota só, ia ser a maior de todos os países do mundo, né? Os que adotam IVA, tá? E eles falam muito de neutralidade. Neutralidade, as pessoas que vendem essa proposta, quando eles falam, parece que você fica encantado, parece que você não vai mais pagar imposto, que tudo se compensa com tudo. A água se compensa com fogo, com ar, tudo se compensa com tudo. Não é verdade. É verdade, conforme eu já expliquei, que serviços, que é o grosso da economia, praticamente não se compensa com nada, né? Então eles vendem muito a neutralidade. Na verdade, esse IVA dual vai aumentar uma litigiosidade, que é a briga jurídica, briga administrativa sobre tributo, tremendamente. Os tribunais que julgam imposto, os tribunais administrativos que julgam imposto, os campeões de audiência, os que mais geram briga
É o ICMS, que é a briga entre os estados, os impostos que cobram os estados, e em segundo lugar o PIS e a COFINS, entendeu? E nessa briga, que eles estão mexendo exatamente nesses impostos, tá certo? E aumentando essa briga, porque na parte do estado brigando com o ICMS, que é a parte do IVA federal, que é PIS e COFINS, o IVA estadual, que é o dual, que é ICMS e ISS. Vai ter uma briga não só entre os estados, como entre municípios e estados. Então, ou seja, o que já é ruim, eles vão tornar pior. E ainda para ter essas compensações, esses desequilíbrios, que aí eu acho que o professor pode falar muito melhor do que eu, por trabalhar nessa área, por ser professor da matéria e seu dia a dia ser isso, para evitar essas compensações vai ter aumento de preço. Então, basicamente, para o cidadão que está nos ouvindo, nós somos contra a PEC 110, porque é uma PEC que é contra o emprego, pelo que eu falei, e é a favor do aumento de preço, que já está um absurdo, que ninguém mais aguenta. Todo mundo que vai no supermercado sabe que a cada semana aumenta o preço. Então, por todas essas razões de distúrbio, esses repasses vai ter aumento de preço. Então, novamente eu pergunto, a quem interessa a PEC 110? Sim. Perfeito. E complementando já o que ele falou. Fique à vontade. Essa complexidade que ele falou de municípios e estados. O pessoal que defende a PEC 110 vai dizer que vai reduzir porque não vai ter mais separação mercadoria e serviço. Mercadoria tributada pelo ICMS, serviço pelo ISS. Esse é um ponto, que não é esse o principal problema. Então, está atacando o problema errado. A complexidade que ele falou corretamente é porque vai ter a briga entre estado e município de origem e estado e município de destino. O que é origem e destino? Ora, quando eu sou um comerciante vendo um produto no meu próprio estado, para um consumidor no meu próprio estado, é uma operação que a gente chama de interna. Quando eu vendo para um consumidor em outro estado, é uma operação interestadual. Então, aqui é origem, estado de origem, e lá é destino, estado de destino. Então, isso é origem e destino no tocante a estado, quando a venda de bem e serviço, nesse proposto IVA dual aí, uma venda de bem e serviço origem e destino, então o estado, a empresa está no estado de origem e o consumidor está no estado de destino. E para o município, a mesma coisa. Se tiver de municípios distintos, empresa no município de origem e o consumidor no município de destino. Aí acho que está correto jogar essa tributação, e vários economistas falam isso, equivocados todos, com todo respeito. Porque acho que está correto, porque ao jogar a tributação só ser devido onde está o consumidor, não vai me importar mais onde o estabelecimento vai se localizar, e ele não vai bater a porta do governador, prefeito, para pedir ele para baixar a alíquota para ir para lá. Em teoria, isso está certo, só que na prática gera outro problema. A discussão jurídica do que é o destino. Então vai ter uma outra briga do que é o tomador de serviço. Serviço pior ainda, que serviço é muito mais complicado que mercadoria. E, enfim, aí vai ter uma complexidade, uma judicialização entre municípios para dizer que não, o consumidor está aqui, não, o consumidor está aqui. Então vai ter uma briga também. Né? Além disso, quando joga a tributação sempre destino, você desguarnece a arrecadação desses estados e municípios de origem. E para tentar fechar o seu orçamento, vão na sua município, no caso, por exemplo, né? Vai na sua Câmara Municipal para aumentar a sua alíquota. E o de destino não vai baixar a sua alíquota. Nós estamos numa pandemia. A população está 247 bilhões de reais mais pobre em 2020. Muita família deixou de ter plano de saúde e está demandando o serviço público municipal de saúde, ou estadual, mas muito o municipal, e está deixando de consumir escola privada e vai consumir a escola pública. Ora, então o orçamento vai demandar mais ainda. Com certeza. E aí vai ter que aumentar a alíquota, senão vai fechar o UBS, vai fechar a escola. Como é que vai fazer? Né? Então perceba essa loucura de querer fazer algo que na teoria valor adicionado é bonito, de 100% de destino é bonito, mas na prática não funciona. Por quê? Aliás, o Brasil já tem o seu IVA. Então, se o primeiro nome, muda o nome do ICMS, chama ele de IVA. Né? Porque o ICMS é um IVA, Imposto de Valor Adicionado. Por que ele é um IVA? Porque ele tem esse mecanismo de a nota de saída da mercadoria, você abate o crédito nesse valor a pagar de imposto do crédito da nota de entrada, dos insumos, né? Então ele é um IVA. Né? Ora, por que ele não é igual? Porque ele não pega toda a base. Ele tributa mercadoria, tributa serviço de comunicação, tributa transporte intermunicipal e tributa energia. Os demais serviços não é um mecanismo de IVA, é um mecanismo que a gente chama de cumulativo. A alíquota vezes faturamento, ponto. Não tem papo de crédito, nada disso. Então é muito mais simples de apurar, que é o caso do ISS. Entendeu? Então as empresas hoje querem pagar a quem presta serviço. Pergunta se eles querem um IVA. Não, porque vai ser muito mais complexo apurar.
Não só nesse dual, na parte do Estado e município, mas no federal também, na União. Porque a União hoje, como é que é? PIS/COFINS, que tem a não cumulativa, que é o mecanismo de IVA, débito menos crédito, e PIS/COFINS não cumulativa, e tem a PIS/COFINS cumulativa. A esmagadora maioria das empresas estão na PIS/COFINS cumulativa, que é simplificada. 85% das empresas do país. Imagina jogar essas empresas todas no regime mais complexo, que é o não cumulativo, que é o que eles querem lá com o IVA federal. Vai faltar contador no país. E vai aumentar a complexidade, aumentar o contencioso, percebe? É bom, custo de conformidade. Isso é bom? Claro que não. Né? Sim. Existe um movimento, né, entre os prefeitos sobre esse assunto? Não tenha certeza, não tenha dúvida. A Frente Nacional de Prefeitos, que também apoia simplificar já, quando o relatório do senador Roberto Rocha, apesar de reiteradamente termos colocado para ele, para os senadores, que não era ideal aquela forma que ele estava fazendo, soltou o relatório, por conta aí dos interesses que o Diniz colocou, né? E a FNP, e pior, numa coletiva do relatório, diz que há um consenso entre estados, entre empresários, entre municípios. Primeiro, pega o CN Indústria, bancos não aparece muito, mas está lá, né? Isso não representa a maior parte do PIB brasileiro, como o Diniz colocou, a maior parte está aqui. 70% do setor do PIB do país. Né? Segundo, municípios. Uma entidade que representa pequenos municípios, para os quais o ISS é muito irrelevante. Eles vivem mais de fundo de participação de municípios, que é repasse, fazem marcha prefeito para o Brasil todo ano, para aumentar 1% o FPM, o Fundo de Participação de Municípios, que vem da arrecadação federal do IPI e do Imposto de Renda, mas, né, nessa linha. Agora, a FNP, que em que pese tem menos município, tem a maioria da população. Por quê? Porque a FNP tem como afiliados municípios com população superior a 80 mil habitantes. Quem que pese ser só 412 municípios do país representam mais de 60% da população brasileira e 74% do PIB nacional. Então a maioria está nessa linha do simplificar já. Sim. Né? Então, se fosse pela maioria, já estaria resolvido, vamos dizer assim. Então, tem que continuar dialogando no Congresso para, nesse sentido, aprovar uma proposta que seja melhor para todos, né? E não uma proposta que empresas de muitos e ganham de poucos. Boa. É isso aí, Diniz. É exatamente isso. Então, aí, pelo que foi falado, né? Já caiu por terra o que eles falam do princípio da neutralidade, né? Já caiu por terra o princípio da simplicidade, tá certo? Na medida em que vai ter obrigações acessórias, as pessoas, principalmente no caso do imposto de renda, que é uma das mudanças, eles estão obrigando todo mundo a ir para um processo de apuração das empresas do lucro real, tá certo? Que é muito mais complexo do que o lucro presumido. E o lucro real obriga as empresas a ter gasto com contador, a ter gasto com advogado, para se equilibrar e tentar ver algum jeito de pagar o legal, mas o mínimo possível, tá certo? Até para poder sobreviver às margens. Né? E isso é o que chama de obrigação acessória, burocracia e tudo mais. Né? E o Everardo Maciel, né? Eu ia falar economista, mas ele não é economista, mas foi secretário da Receita aí durante vários anos, principalmente nos dois governos, Fernando Henrique Cardoso. Ele menciona muito no complexo de vira-lata, que é o que o Nelson Rodrigues falava, que o Brasil tem um complexo de vira-lata, que é um complexo de inferioridade em relação ao resto do mundo. O Brasil é pioneiro em várias coisas. A própria Receita Federal, com as automações que tem, durante muitos anos, os Estados Unidos tentavam copiar. A Europa inteira, o Brasil está muito. Automação bancária, então, em muitos pontos. O problema do Brasil, infelizmente, é que o Brasil, onde é bom, ele é muito bom. Futebol, por exemplo, mas onde ele é ruim, ele é muito ruim também, entendeu? Então esse é que é o problema do Brasil, é essa Belíndia, né, que o Edmar Baixa falava por um lado nós somos Bélgica, por outro lado, com todo respeito aos indianos, nós somos Índia, né, também no lado ruim do indiano, que o indiano também é exportador de cérebro, é um povo fantástico, magnífico, né, e então
Nós temos esse complexo de vira-lata, que a Europa usa o IVA, mas o IVA está sendo revisto em vários lugares da Europa. Até onde eu sei, Estados Unidos não tem IVA, a China não tem IVA, que é a segunda economia do... A China tem. A China adota o IVA. Tem. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, não tem o IVA. A Alemanha está pensando em rever o IVA, parece que está tendo problema de corrupção lá, é isso? Na Europa como um todo tem um problema no IVA, que é o da fraude. No ano passado foram 164 bilhões de euros de fraude e evasão fiscal na Europa, né? Então tem na Europa inteira esse problema, Diniz. Então eu estou tentando combater. Então é só para mostrar que o IVA não é nenhuma modernidade, não. Então, pelo Porque nós já temos com outro nome. nós temos com outro nome, que é o É o ICMS. complexo de vira-lata que eu tô E o falando. Brasil, ele acertou de uma certa forma, principalmente quando os serviços vão se tornando mais importantes, com internet, com economia digital. De uma certa forma, ele acertou, sem querer ou não, mas acertou, porque colocando os serviços num sistema muito mais simples. Porque na economia digital, o serviço, pela sua complexidade, a questão do crédito era muito complicada de apurar. Então, é muito uma empresa de software. Pergunta se você vai pagar ICMS, né? Aliás, os estados não gostam do não cumulativo. Quando tentaram pegar a base do ISS tentando tributar a licença de software como se fosse mercadoria digital, eles previram na regra deles uma regra tal que fosse 5% do seu faturamento. É igual o ISS. Então não querem o IVA. Quer ver outro exemplo que o Estado não querem IVA, não querem não cumulativo? No ICMS eles usam uma coisa chamada ST, substituição tributária. O que é isso? Pensa numa cadeia produtiva. Tem lá a extração do minério, tem lá a usina, tem a fábrica, tem a distribuidora, distribuidora, varejo, consumo final. Pensa nessa cadeia. Ora, o que eles fazem na regra deles? Até colocar na Constituição isso, que pode cobrar ICMS aqui do início da cadeia. Então esse cara aqui, por exemplo, o industrial, ele vai pagar o ICMS dele e o de todo mundo, de uma forma única. Então, como se fosse um tributo cumulativo. E presume qual seria a base cal. Ora, então eles fogem do não cumulativo. Sempre que podem, fogem. E na redação dessa PEC 110, está uma redação tal que deixa tão solto que, se eles quiserem, o IVA dual tão maravilhoso deles seria tudo sobre faturamento, se eles quiserem. Ora, o IVA não é tão maravilhoso assim? Por que você quer Então você está criticando o ISS, que é sobre faturamento, a PIS, COFINS cumulativa, que é sobre faturamento, são simples de apurar, e você quer fazer na PEC 110 um IVA dual ou federal maravilhoso, que pode ser sobre faturamento, deixa solto para o Estado fazerem isso, e para a União fazer isso. Então é uma falácia esse papo de IVA ser maravilha, não é bem assim, entendeu? Eu ouvi o Gabriel Keno, do Brasil 200, comentando que o IVA já era ultrapassado há 30 anos atrás. E querer implantar isso hoje, né, com toda a economia digital que está acontecendo, não é muito inteligente. É um retrocesso. Tem dois economistas que falam isso. O professor Fernando Rezende, da FGV, e o professor José Roberto Afonso, que hoje está em Portugal. Eles falam isso também. Eu acho que, na verdade, você tem pessoas que vendem mercadoria e pessoas que vendem serviço. Quem vende mercadoria, em regra, tem como insumo mercadoria. Né? E quem vende serviço, o insumo principal é mão de obra. Então, assim, o IVA, ele é melhor para aquele que vende mercadoria. Mas ele não é bom para aquele que vende serviço. Então, assim, cada um no seu quadrado. Por isso que eu falei, o Brasil, de uma certa forma, ele acertou, sem querer ou não, que essa separação ICMS há muito tempo, desde 65, acertou para pegar o ISS, que é simples, apesar de ser cumulativo, ele é simples, e ali está a máxima baixa. O custo de ser acumulativo é compensado com a simplicidade de ser apurado. Percebe? Sim. Então, o setor, a minha opinião, como estudioso, eu estudo isso há muito tempo, a tendência, a meu ver, é o setor de serviços cada vez ter mais um tributo cumulativo, uma área de máxima baixa. Aliás, a Europa fez isso recentemente, sabe? Vários países europeus, a Índia também, outros fizeram assim, com o quê? Tem uma situação que existe lá que é a tributação da renda. Então, até para o ouvinte saber, tem 3 tipos de tributação. Renda, que é imposto de renda, por exemplo, né? Patrimônio, por exemplo, a casa que você paga IPTU, o ITBI quando você compra imóvel, né? O ITR, o territorial rural, por exemplo, e o consumo. Consumo, eles estão falando aqui de ICMS, ISS, PIS, COFINS. Ora, na tributação da renda tem as empresas Big Tech. Google, Facebook, Apple, mas tá tudo nos Estados Unidos. Só que eles têm um mercado consumidor imenso na Europa. Europa são países ricos, consumem muito esse serviço.
E na tributação da renda, esses países europeus quase não veem a cor do dinheiro dessa renda que essas empresas americanas ganham. E os europeus estão pau da vida com isso. E querem tentar tributar, só que é muito difícil. Pela internet, essas Big Tech não precisam ter mais estabelecimento na Europa, como antigamente precisavam. É tudo pela internet. Aí o que eles estão fazendo, os países europeus? Estão criando um chamado Digital Service Tax, tributo sobre serviço digital. Que é o quê? É igual a ISS. A lei que está fazendo de faturamento. Porque é simples de tributar. Pergunta se eles lá não criaram, tipo, já que o IVA é tão maravilhoso... E viva o Brasil, né? E viva o Brasil também. Vão criar um IVA. Se fosse o IVA tão maravilhoso lá, eles criavam um IVA adicional, um adicional de IVA. Mas não, criaram um DST, que na prática é um ISS. Percebe a tecnologia como ela... Porque tributação, teoria tem, mas na hora, vamos ver, é na prática que funciona e que não funciona. É policy maker. Então, assim, tem que ficar teorizando muito, não. É que funciona. E estão vendo que funciona e está sendo assim. Então, teoria de IVA é teoria, mas, pô, manual, tá bom. E o Brasil, que não é igual a nenhum país europeu? O país europeu mais parecido com o Brasil, está muito longe ainda do Europa Ocidental, é a Alemanha. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes. O Brasil tem 212, quase 3 vezes mais. A Alemanha tem uma federação de 2 andares. O Brasil é a federação de 3 andares. A federação da Alemanha é a União de Estados, no Brasil é a União de Estados e Municípios. É outra complexidade. A Alemanha é territorialmente do tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, cada um do seu quadrado. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. E vamos entender o Brasil para resolver o problema do Brasil e não copiar e colar modelo de fora de países que não tem nada a ver com o Brasil. Entendeu? Perfeito, perfeito. Uma cobrança... A cobrança é Suécia. Exato. Né? E o serviço não é lá. E, se possível, a cobrança para o setor de serviço. O resto, a subir os serviços, paga a conta. É por aí. Setor de serviço, meu caro José, é tão importante que essa briga que o professor falou de ICMS e ISS é exatamente a briga do Estado vendo, opa, o município está começando a arrecadar serviço. É aí que estão pagando, né? Nós queremos essa fatia. Tá certo? E é exatamente essa importância, infelizmente, os entes estatais só estão levando em consideração na hora de pagar o imposto. Joga o imposto para eles pagarem, entendeu? Sim. Tá certo? Eles empregam muito, paciência. Né? Então, não dá para entender a lógica da cabeça do poder público estabelecido. Tá certo? É o que eu falo, é o rabo balançando o cachorro. Eles estão beneficiando 20% da economia em prejuízo de 70% da economia. Então, novamente eu pergunto, a quem interessa a PEC 110? Eis a grande questão para as pessoas pesquisarem, verificar o que está por trás de tudo isso, né? Boa. E, Diniz, quem tá te mandando um abraço aqui é o Luciano Galé. Tá acompanhando a gente aí. É um parceiraço nosso aí parceiro. Da Sebrace. É um grande amigo. Da Bralimp, né? Parceiro da Sebrace, oriundo da Abralimp. Boa. Abraço, galera. Tá assistindo. E o Pedro Alcântara mandou pra gente assim, quais são as principais entidades que apoiam o Simplifica Já? Olha, tanta que são 120, eu não vou decorar. Então vamos citar pelas principais. De cabeça, da área pública. Frente Nacional de Prefeitos, legal, que representa 61% da população brasileira e 74% do PIB nacional. Só isso, né? Só isso. A Abrasf, Associação Brasileira de Finanças Capitais, a União de Vereadores do Brasil, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a Associação Nacional dos Autores Fiscais Municipais, a ANAFISC, da qual eu sou consultor técnico, tem vários. Do setor privado, a Sebrae, Central Brasileira de Serviços, ele já falou aqui, 940 mil empresas afiliadas, 9,6 milhões de empregados, a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que aí responde por 2.300 entidades do setor, de associações, né, dessa área. O Brasil 200, nosso querido Gabriel Cânia. Do setor privado também, federações, né? Setor privado, a FENEP, Federação das Escolas Nacionais, Federação Nacional de Escolas Privadas. Sim. São mais de 40 mil escolas privadas associadas, a AMB, Associação dos Médicos do Brasil, vou esquecer alguém, com certeza. Sim. Mas não, só Sindiosp de hospitais, por exemplo, a FENACOM, Federação Nacional de Empresas de Contabilidade.
Então, percebe, são 120 entidades que não é pouca coisa. Então, entidades importantes, né? E que a gente foi dialogando olho no olho, um para um, e foi convencendo e mostrando que... E fomos corrigindo que eles nos convenciam que era certo melhorar. Uma construção, um diálogo para aquilo que é melhor. O Diniz até citou Alberto, auditor fiscal e privado. As pessoas às vezes olham o Estado, assim, é o que eu costumo dizer, Estado não é governo. Governos vêm, governos vão. Estado fica. Estado fica. A organização tributária tem que ser de Estado. E Estado representa a sociedade. A gente está lá para defender a sociedade. Então, um governo que quer fazer uma coisinha errada, e eu sou do Estado, eu não vou deixar. Porque aliás, eu tenho estabilidade para isso. Para não deixar ter coisa errada. Sim. Né? E para quê? Para defender a sociedade. Então, assim, quando pensa nas coisas, pensa naquilo melhor para a sociedade. Às vezes pode divergir um ponto ou outro, mas até para evitar que governos, às vezes, não estão aí corretos, queiram fazer coisa que não é legal para a sociedade. Entendeu? Então, é nessa construção de diálogo que tem que ter sempre para construir. E o diálogo, como a gente colocou, no Senado ali, você percebe um pouquinho de dificuldade. Sim. Agora, saiu na mídia anteontem a força da FNP, de todas as entidades que representam o setor do Simplificar Já, e o Senado já viu que não tem nenhum consenso, como foi dito na coletiva de imprensa por algumas entidades. Né? Então é isso. Sim, entendi. O Simplificar Já, ele é uma proposta, não é uma PEC, né? Ele é uma emenda. É uma emenda à PEC. Na prática é como se fosse uma PEC, porque a ideia é que é substituir a global. A ideia é substituir por inteiro, porque ele já trata de tudo. Não trata de melhorar um ponto aqui, um ponto lá, não. Ele é um pacote. Sim. É claro que pode, numa negociação entre parlamentares, mexer aqui e acolá. É óbvio que não para desfigurar aquilo que entendemos que foi muito bem construído ao longo desse diálogo de quase 2 anos com a sociedade. Mas sempre há que haver um diálogo, ninguém é dono da verdade, isso é importante, para ir aprimorar e chegar num consenso daquilo que se entende o mínimo razoável. Legal. Diniz, nós fomos para Brasília num almoço com o vice-presidente da Câmara, né? E Marcelo Ramos. E ele também se mostrou muito favorável ao Simplifica Já. E após esse encontro, teve alguma novidade, alguma mudança? O problema é o seguinte, o problema é que a instabilidade política no país é tão grande, né, que é o fruto de inflação, aumento de preço de combustível, aumento de produtos, e que até se questiona também se é o momento de se fazer uma reforma tributária, principalmente no final de governo. Existe uma tendência de alguns setores da sociedade que se barra tudo, que agora não é momento, né? O ministro Afif chegou a dizer que fazer reforma tributária em final de mandato de governo é puxadinho arrecadatório, tá certo? E é mais ou menos isso, né? E é um membro do próprio governo que falou isso daí. Então não existe uma total falta de timing, de oportunidade também de se fazer essa. E principalmente da forma tratorada que tentam fazer. É isso daqui, ninguém conversa, não chama quem? Não chama só os 70% da sociedade, vamos chamar só os 20% aqui, vamos conversar entre a gente e falar que todo mundo gosta, que todo mundo quer e que, como diria um conhecido meu, é a quintessência da modernidade, o que nós estamos vendendo. E não é nada disso. Né? Então, eu acho que, voltando ao deputado Marcelo Ramos, eu acho que ele até está perdido. Assim como o próprio governo executivo demonstra uma ausência de norte. Assim que lançaram o PL 3887, que é a unificação do PIS e COFINS, que é uma das partes que seria o IVA, a parte federal é dual, porque são dois. Né? O federal é o PIS e COFINS e outra parte que é estadual, vocês se viram entre vocês, estado e município, que é essa briga que o professor Alberto falou, entre ISS e ICMS. Né? Então, nem eles estão se entendendo. Quando lançaram a 3887, que era o PIS e COFINS, teve uma web com o ministro Guedes, e eu perguntei, até hoje não teve a resposta. Porque o PIS e COFINS, juntos, representam de 3,65%, que a pessoa paga nas notas fiscais de imposto, a 9,25%, tá certo? E eles colocaram uma alíquota de 12%.
12%. Então, já de cara, é aumento. Com algumas compensações que, conforme eu já disse, setor de serviço não tem praticamente nada a ser compensado. Ou seja, aumento de imposto na veia. E nessa live eu perguntei ao ministro Guedes aonde eles chegaram nesse número cabalístico e mágico de 12%. Ele não respondeu. Então, existe um desencontro dentro do próprio executivo, dentro das falas do presidente, que às vezes ele apaga incêndio com querosene, tá certo? Que geram mais instabilidade em tudo e que também repercute no legislativo. Talvez o deputado Marcelo Ramos não seja, também se está perdido, que não sabe qual que é o momento de apresentar. E agora, no apagar das luzes, surge a PEC 110, né? Sem democracia nenhuma, não, vamos conversar só entre a gente pede, 70% da sociedade quer falar, eles ignoram o ofício que a gente coloca, eles rasgam, colocam embaixo do gabinete e saem, falam, juntam, vamos pegar a confederação, que se com todo respeito à confederação dos municípios, o professor disse que não tem a representatividade, não fala em nome de todos os municípios, porque depende muito mais de fundo de participação do que efetivamente de impostos. E em compensação a federação, que representa quase 70%, eles esquecem de chamar, eles não conversam, entendeu? Então, novamente a minha pergunta, a quem interessa a PEC 110? A PEC 110 está no Senado. Isso, no Senado. Porque quando o Arthur Lira foi eleito, até a TV Serviço fez uma entrevista exclusiva com ele, logo após a eleição, e ele deixa claro, isso tem gravado, que o setor de serviço vai ser ouvido, que o setor não deve se preocupar com o texto que entrou, e sim com o texto que vai sair, né? E aí, o texto saiu como PEC 110? Na verdade, você quer falar? Por favor. Não, na verdade o texto não garante nada, porque o texto é um texto constitucional. E muita coisa tem que ser por lei complementar, né? Então não garante absolutamente nada, mas é um texto já na Constituição muito retalhado, muito deixando aberto para qualquer tipo de forma de tributação injusta, complexa. Então, assim, quando eu li, eu estou analisando, eu coordeno o grupo de trabalho de reforma tributária com 6 colegas auditores, 2 economistas, 2 da área jurídica, 2 da área operacional, entendem muito, né? E a gente está analisando. Olha, esse aqui é um ICMS piorado, é um ICMS piorado com serviços dentro. Então, isso vai melhorar o Brasil? É isso que vai trazer crescimento no Brasil? Né? Sem contar que colocam na conta do sistema tributário como se o país não crescesse por causa do sistema tributário, que não faz o menor sentido. Economistas que estudam o desenvolvimento de países nem citam tributação. Cita taxa de juros, taxa de câmbio, política industrial, diversos fatores que não têm a ver com essa questão do ambiente de negócio em si. Aliás, pelo ambiente de negócio, eu falo de uma pesquisa do Banco Mundial chamada Doing Business. Doing Business em inglês é fazendo negócio, né? Tradução livre. E aí, esse relatório do Banco Mundial sai todo ano, usavam ele, que o Brasil gasta 1.500 horas para calcular tributo, Bolívia gasta 200, algo assim. Ora, o método daquilo ali foi questionado. Saiu um paper, saiu uma nota do próprio Banco Mundial dizendo que está em investigação, 2018, 2020, porque teria ali alguma irregularidade. E o método não é muito ruim. Para você ter uma ideia, esse relatório sai todo ano, desde 2007, onde eu peguei, 2007 a 2016, o tempo gasto para calcular tributo pelo Brasil era exatamente o mesmo, 2.006 horas. Pô, como assim? Não piora nem melhora em 10 anos, 1 hora por hora. Claro que tá errado. Não é lógico. É claro que tá errado. E aí a Receita Federal, na época o Jorge Rachid, que era o secretário da Receita, fez um estudo, né? Papel aceita qualquer coisa. Exato. E você vê Banco Mundial. Então, empresas do exterior deixam de investir no país porque houve esse relatório, com todo respeito, fajuto do Banco Mundial. Não é o Banco da Esquina, não, o Banco Mundial. Uma empresa deixa de investir no país por causa disso. Sim. Isso é muito grave, a reputação do Banco Mundial. E aí? E a Receita questionou a respeito. E a resposta? Evasiva, não teve mudança nenhuma. Né? Então, assim, de novo, né? Não podemos nos colocar num complexo vira-lata. Aliás, eu, com todo respeito ao presidente da CNI, estava lá numa live anteontem, dizendo que com a PEC 110 o Brasil vai crescer economicamente, e o Brasil, aí falou do Brasil na OCDE. Assim, o que ganhamos entrando na OCDE?
O México está no OCDE. O México é um país rico. O Chile está no OCDE. O Chile é um país rico. Se eu for numa concessionária e eu sentar numa Ferrari, eu sou uma pessoa rica? Então, a OCDE tem nada a ver com ser país rico ou pobre. Rico ou pobre tem a ver com outros fatores. E querem colocar na conta de uma reforma de tributação do consumo somente, como se isso fosse fazer o Brasil ficar rico ou não. Não faz o menor sentido essa afirmação. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, como falamos aqui, essa PEC 110 tende a piorar e não melhorar, como estão colocando aí aquela minoria que, por ter uma abertura na mídia grande, no Senado grande, parece que é a maioria. Mas, obviamente, a Simplificar, setor de serviços amplo e também a FNP, os prefeitos, a Abras, se mobilizaram e estão mostrando que não é bem assim que é consenso, coisa nenhuma. Boa. Tem alguns participantes da academia, muitos participantes da academia, né? Claro. O que você poderia citar? Só de pronto, assim, o professor Leandro Torres, que é um grande amigo, titular de Direito Financeiro da USP, professora Isabel Dese, que é professora titular da UFMG também, diversos personagens. De cabeça agora, lembro desses dois destacando. O professor Everardo Maciel também, que também foi secretário da Receita Federal por muito tempo, né? Diversos personagens do setor acadêmico que mostram que não é por aí. Na área econômica, Zé Alberto Afonso, por exemplo, economista, que foi um dos pais da lei de responsabilidade fiscal, citou Simplificar já, inclusive, em artigo no final do ano passado, como aquilo que deveria ser feito no momento, né? E diversos atores, Márcio Holland, também economista, que criticou um dos únicos estudos que tem com o qual o pessoal da PEC 110 promete que vai ter crescimento econômico. Um estudo econométrico que foi relativizado por um economista que tem uma titulação muito fera, que ele é da London School of Economics, né, a Escola de Londres de Economia, né, e disse que aquele estudo era muito frágil. Né? Então, assim, temos que dialogar mais e ouvir a todos, e não só uma pequena parcela da sociedade. Boa, boa. Diniz, já passamos de 1 hora de conversa, o papo rendeu bastante, deu nem para perceber que veio 1 hora. Tem alguma consideração final que você gostaria de deixar? Algum recado? O microfone é seu. Novamente, repetir o que eu disse, né? Que nós somos contra essa PEC porque ela é contra o emprego e ela onera, vai no bolso de todo mundo. Faz o que já está caro ficar mais caro ainda. Eu acho que basicamente é isso. Né? Por todas essas e outras razões aí que não foram discutidas agora, e que tem vários economistas de relevo questionando, coisa simples, que é o caso da CBF, já de cara, de 3,25 vai para 12%, briga entre falta de segurança jurídica que vai causar esse IVA dual, litigiosidade, então, ou seja, tudo que a gente conhece de ruim vai ficar pior. E o que é pior, e aí, sem a gente ter nem chance de discutir, falar, escuta, vamos ouvir o que a gente tem a dizer? Sim. Então alguma coisa tem errado. E então, a promessa era que seria que eu vi o setor, né? O Lira ainda chegou em umas 2 oportunidades ainda. O problema é quando o Maia estava lá. O Maia não escutava ninguém. Entrou o Lira deu uma flexibilidade e melhorou. Eu acho que tanto que escutou que fez esse alho e óleo aí que fez, conforme o professor falou, que é tão aberto que cabe qualquer coisa, né, no relatório. Né? Então, agora o problema é que o senador Pacheco está repetindo o que o então presidente da Câmara, Maia, fez. Né? E tá diálogo, democracia zero. Diálogo zero. Certo? Então, tentando botar a goela abaixo, o que eu disse. O sistema do rabo balançando o cachorro. É isso aí. Considerações finais. É isso aí, mas doutor Alberto Macedo, tem alguma consideração final? Só para terminar, acho que para a sociedade como um todo, a gente que mora... Nós moramos nos municípios, né? O município ali é frente a frente com a sociedade. A população, quando algum serviço não está sendo bem prestado, mesmo que não seja um serviço de competência dos municípios, ela não vai bater a porta do governador e nem muito menos a porta do presidente da República. Ela bate a porta do prefeito. E aí do prefeito se não se preocupar em resolver. Né? Então, os municípios, desde 88, cada vez mais atribuições
têm sido assumidas por eles, pelos prefeitos, sem a contrapartida. E o ISS, por ser um imposto que cresce mais do que o ICMS, ele tem uma taxa de crescimento maior, porque os serviços crescem mais. Os municípios têm dado conta com essa melhor arrecadação para poder conseguir fazer frente às demandas da sociedade, que hoje está mais pobre, está em carestia. São Paulo, na periferia, a relação de morte na periferia em São Paulo por Covid é 10 vezes maior que na não periferia. A desigualdade é muito grande no país, né? E o Simples Cajá, ele não é para grandes e médios municípios, ele é para todos os municípios, mesmo pequenininho lá. Por quê? Porque ao jogar a tributação do ISS mais para o destino, a gente chama de compartilhada entre o destino, para um sistema eletrônico que está pronto. A Brás ajudou a Receita Federal a fazer um sistema lá fiscal de serviço eletrônica, pronto, em que a empresa vai enxergar só um sistema de nota no país inteiro. E aí, automaticamente distribui o ISS entre o município de origem, onde está a empresa, e o município de destino, independentemente do tamanho, onde está lá o consumidor do serviço. E com isso, distribui melhor arrecadação, os prefeitos conseguem fazer frente ao serviço à população e ganham o Brasil. Né? Então, essa é a proposta pé no chão do Simples Cajá em relação ao serviço. Fora a desoneração parcial da folha, fora melhorar o pior tributo do Brasil hoje, o CMS, e fora melhorar a PIS/COFINS não cumulativa, que também é o segundo pior. Perfeito. Então, agradeço aí a oportunidade. O que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Muito legal. Você que está nos assistindo, não deixe de dar seu like, compartilhe essa live aí com todos os amigos, todos os grupos de interesse, porque é em prol do Brasil, né? É menos imposto, uma reforma mais justa e simplificada. Então, compartilha, já siga a página da Sebrace, da TV Serviços nas redes sociais, se inscreva no canal da TV Serviços no YouTube, porque sempre vai ter novidade. A gente está começando nesse formato de podcast. Espero que tenha vida longa e até o próximo episódio. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.